Atos 24. Versículo de número 16. Diz assim: por isso, procuro sempre ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Amém? Procuro sempre ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja aplicada poderosamente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é uma consciência limpa. É muito bom ter uma consciência limpa, sim ou não? Olha que interessante. Deus deu a cada ser humano a consciência. A consciência. E mesmo as pessoas que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas têm a consciência. E a Bíblia diz que pela consciência daqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, que morreram sem ouvir a palavra de Deus, serão julgados pela consciência. Então veja que a consciência que Deus nos deu, ela tem uma importância muito grande na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Agora, quando você se converte, você já tem a consciência, mas agora você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida. E aí você tem a consciência e você tem o Espírito Santo. Duas coisas poderosas agora: o próprio Espírito Santo, que vai te alertar, que vai falar com você, que vai mostrar as coisas quando estiverem erradas na sua vida, mas também a sua consciência. Amém? Glória a Deus. Agora vamos abrir 1 João capítulo 3, verso 21. Abra aí comigo. 1 João capítulo 3, o versículo 21. Amém, queridos? 3, 21. Que diz assim: amados, olha, esse versículo é importante, leia comigo. Amados, se a nossa consciência não nos acusa, temos o quê? Confiança para com Deus. Amados, se a nossa consciência não nos condena, se a nossa consciência não nos acusa, nós temos confiança para com Deus. Se a tua consciência não te acusa, não te condena, você tem paz com Deus. Agora, quando a nossa consciência está nos acusando, quando a nossa consciência está nos condenando, você não tem paz. Sabe por que algumas pessoas deixam de orar? Sabe por que algumas pessoas deixam de ler a Bíblia? Por causa da consciência. Elas não estão em paz com Deus. A consciência delas está acusando elas de que há algo errado na vida delas e que precisa ser corrigido. Mas a pessoa que não quer corrigir a coisa errada, ele se esconde de Deus, ele foge da presença de Deus, ele deixa de meditar na palavra de Deus, porque a consciência dele acusa ele, condena ele. Aí ele não tem paz, ele não tem confiança para orar, ele não tem confiança para se achegar ao Senhor, porque ele vem sempre com a consciência dele condenando ele. E não tem coisa pior, irmãos, na vida de um crente do que a consciência dele condenando a vida dele.
do que a consciência dele acusando ele. Você não consegue fluir em nada. Você não consegue fazer nada diante de Deus espontaneamente, porque a consciência acusa. E aí eu lhe faço uma pergunta: quem que nunca teve a consciência alguma vez lhe acusando? Todo mundo, algum dia, né? A nossa consciência, irmãos, nos acusa, nos condena. Rapaz, e quando você está com a consciência pesada numa coisa, quando você está com a consciência ali condenando numa coisa, você não fica bem, você não fica em paz. Paulo, ele diz assim: eu procuro sempre ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Olha o nível que Paulo nos fala. A minha consciência tem que estar limpa diante de Deus, primeiramente, e diante dos homens. Amém? Para a sua consciência estar limpa diante de Deus, o que você tem que fazer? Se arrepender, confessar qualquer pecado. Irmãos, quando você está com dificuldade de orar, de se aproximar do Senhor, mas aí você vem e vence aquele momento ali, vence aquela acusação, e você pede perdão, você fica tão bem, você fica em paz com Deus. Amém? O arrependimento é o meio para que a nossa consciência sempre fique limpa diante de Deus. Deus só quer isso de você e de mim: arrependimento. Porque a gente vai errar, você vai errar, eu vou errar. E se a gente errar e a nossa consciência nos acusar, a nossa consciência nos condenar, e a gente não pedir perdão, a nossa confiança para com Deus ela é quebrada. A nossa paz para com Deus ela é rompida. Mas a hora que você se arrepende, você recebe o perdão e você tem paz com Deus. Sua consciência é limpa. Amém? Mas Paulo falou assim: eu procuro sempre ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Pastor, e como é que é ter a consciência limpa diante dos homens? É fácil? É fácil ter a consciência limpa diante dos homens? Parece que é mais difícil do que diante de Deus. Porque, irmãos, as pessoas, elas ferem a gente, você fere as pessoas, você se decepciona com pessoas, pessoas se decepcionam com você. Quantas vezes a gente não está bem com outra pessoa, a nossa consciência está nos acusando em relação a outra pessoa, e a gente muitas vezes não quer resolver aquela situação. A consciência não está limpa. Faz qualquer coisa. Veja só, você que é casada, quando tem alguma coisa errada na sua vida, quando você está escondendo alguma coisa do marido ou da mulher, a consciência não fica em paz. Não fica. Quando a mulher está com as dívidas, né? E aí o homem não sabe. E ela fica com medo de ele descobrir. E ela fica preocupada se esse homem descobrir que eu estou com essa dívida, né? A consciência da pessoa não está limpa. Não dorme em paz. Eu procuro, veja que ele está mostrando aqui que é uma atitude dele. Você não tem que ficar assim, não, é Deus que tem que limpar a minha consciência, diante dele e diante dos homens. Você vê que Paulo fala assim: eu procuro ter sempre a minha consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens. Veja que ele está mostrando que há um esforço dele, há uma decisão dele de ter a consciência limpa. Nós não podemos ficar, irmãos, transferindo tudo para Deus
e esquecer a nossa parte. Muita coisa na tua vida é parte sua fazer, é parte minha fazer. Nós não temos que ficar transferindo para Deus algo que eu posso resolver, que eu posso fazer. Então ele diz assim: eu procuro ter sempre a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Amém, queridos? A nossa consciência. Vamos ler alguns textos hoje. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 19. Vamos ver mais algumas palavras a respeito da consciência. 1 Timóteo 1, 19. Amém? Cadê, Jesus? O texto está aqui. Conservando a fé e a consciência limpa, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando-a, a qual alguns naufragaram na fé. Veja só, Paulo está mandando a gente conservar a fé e uma boa consciência. Ele diz: alguns que rejeitaram a boa consciência naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Naufragar na fé é uma pessoa que abre mão da boa consciência. Uma pessoa que abre mão de uma consciência limpa vai naufragar na fé. Então Paulo diz para nós aqui: irmãos, conservem a fé e uma boa consciência. Agora vamos ler o capítulo 3 e o verso de número 19. Verso 9. Que diz assim: guardando o mistério da fé em uma consciência limpa. Então veja que ele mostra que para guardar a fé, eu preciso ter uma consciência limpa. Como é que eu vou guardar a fé se eu não tenho uma consciência limpa, se a minha consciência está me acusando? Agora o capítulo 4, veja o que ele vai falar a respeito de alguns tipos de pessoas. No verso 2, ele diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha que forte. Gente que a consciência ficou cauterizada. Quando é que a consciência fica cauterizada? Quando a pessoa já não sente mais nada. Quando a pessoa já vive no erro, quando a pessoa já vive na prática de coisas erradas e ele não sente mais nada. Isso não incomoda mais ele. A consciência ficou o quê? Cauterizada. Agora abra comigo em Hebreus. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 10, primeiramente, depois o capítulo 13. Hebreus 10, verso 22. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Uma má, o quê? Consciência. Tem gente que tem uma má consciência. Olha só,
Paulo diz: eu procuro sempre ter a consciência limpa, a consciência boa diante de Deus. Mas ele vai dizer que existem pessoas que têm a consciência cauterizada e outros que têm uma má consciência. Irmão, gente que tem uma má consciência, ele não vai medir, né, as palavras, ele não vai medir o comportamento dele, porque ele tem uma má consciência, não está nem aí. Ele não está nem aí para ninguém, é uma má consciência. Agora o capítulo de número 13 e o verso 18. Diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Amém? Temos o quê? Boa consciência. Como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Paulo está dizendo, irmãos, ora por nós, irmãos. Ora por nós. Porque a gente deve ter uma boa consciência e buscar viver, se portar de modo honesto neste mundo. Uma boa consciência. A pessoa que tem uma boa consciência e que procura viver de modo honesto, ele não vai mentir, ele não vai puxar o tapete de ninguém, ele não vai participar de coisas erradas, ele não vai fofocar, falar mal por trás de outra pessoa, porque ele tem uma boa consciência. E ele quer o quê? Viver honestamente. Ele quer se portar neste mundo honestamente, tendo uma boa consciência. É muito importante, irmãos, ter uma boa consciência. Agora, vamos para Romanos capítulo 9 e o verso de número 1. Romanos 9, verso 1. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Só para complementar esse texto aí, vamos para 2 Coríntios. Deixa marcado esse, vamos para 2 Coríntios 1, verso 12. 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e para convosco. Olha, eu achei interessante essa expressão, o testemunho da minha consciência. Em Romanos nós lemos, ele fala assim, olha, o testemunho da minha consciência com o Espírito Santo. Você vê que ele junta lá tanto a consciência dele, como o Espírito Santo que já habita no crente. Então ele diz assim, olha, a minha consciência e o Espírito Santo que está em mim, me dá testemunho disso. E aqui em 2 Coríntios 1,12 ele repete isso, ele diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Irmãos, é tão tremendo quando a sua consciência, o testemunho dela dentro de você, é um testemunho de paz, é um testemunho de segurança, de convicção. Como é bom quando a nossa consciência dá testemunho da gente. Amém? Quando a sua consciência diz assim, você está certo, você está fazendo a coisa certa, você está andando do modo correto, é desse jeito mesmo. É tão bom quando a consciência da gente, irmãos, dá o testemunho. Agora, quando a consciência está dizendo assim, ei, meu amigo, tu está indo por aí, mas tu vai te dar mal, não faz isso. É tão sério isso. Vai teimar, vai, para você ver. Fique naquele negócio. A consciência está dizendo, não vai dar certo isso aí, tu sabe, tu é teimoso.
mas tu quer, né? Vai. Paulo diz assim: a minha consciência e o Espírito Santo estão dando testemunho. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá para Romanos capítulo 2 e o verso 15. Romanos 2,15. Olha só. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua, diga, consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, quer acusando-os, quer defendendo-os. A tua consciência, está falando aí, a consciência vai sempre dar testemunho, ou nos acusando ou nos defendendo. O que é que a tua consciência está dizendo? Está te acusando ou está te defendendo? Será que a sua consciência, será que a nossa consciência está nos acusando ou está nos defendendo? Abra comigo João 8. João 8, verso de número 9. Olha esse versículo aqui. Diz assim: mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Aqui fala dos homens que iam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Jesus diz: pois quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eles, diz o texto, mas ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Aqueles homens, quando ouviram a resposta de Jesus, então atira a pedra, quem não tem pecado aí. A consciência deles acusou eles, e eles então foram se retirando, a começar pelos mais velhos. Olha como é forte a consciência. Agora vamos para Tito. Tito, capítulo 1 e o verso 15. Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão corrompidos, estão contaminados. Olha que interessante. Ele diz: para quem é puro, tudo é puro. Agora, para quem tem a sua consciência corrompida, para quem tem a sua consciência contaminada, nada é puro. Nada é puro. Então ele fala aqui de uma consciência contaminada, uma consciência corrompida. Tem pessoas que estão com a consciência contaminada, corrompida. Então, para essas pessoas, nada vai ser puro. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 9 e o verso de número 14. Hebreus 9, verso 14, diz assim: Porquanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Como é que uma pessoa pode ter a sua consciência limpa? Pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus irá o quê? Irá purificar a nossa consciência. Queridos, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, para limpar a consciência de quem está corrompida, a consciência de quem está contaminada, a consciência de uma pessoa que está morta, cauterizada, e a consciência de uma pessoa que é má. O sangue de Jesus tem poder para limpar. Amém? Não existe um tipo de consciência que o sangue de Jesus não possa limpar. Aleluia? Ele fala da consciência má, ele fala da consciência contaminada, corrompida, da consciência cauterizada, mas o sangue de Jesus pode limpar qualquer consciência. Mas qual a consciência deve ser a do crente? A limpa e a boa. Paulo diz: eu procuro, irmãos, sempre ter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Amém? Se coloque em pé.